Uma das lições que eu aprendi a respeito de prioridades, não aprendi na igreja, aprendi em outro lugar, em outra atividade, foi que a prioridade é uma coisa que a gente faz naturalmente. A frase, que é uma frase pesada, é uma frase pesada no sentido de ser confrontadora e ser dura, é dizer, eu não tenho tempo. Tem sim. Todos nós temos tempo. Todos nós temos 24 horas a cada dia que vivemos. E nós fazemos com essas 24 horas tudo aquilo que queremos fazer. Então, quando eu digo que eu não tenho tempo para fazer alguma coisa, eu não tenho tempo para lavar uma louça, eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir à igreja, na realidade, o que eu estou dizendo é que tem outras atividades que são muito mais prioritárias na minha vida do que lavar a louça, estudar, ler a Bíblia, orar ou ir à igreja. É cruel conosco mesmo entender esse conceito, entender essa ideia, mas ela é infelizmente, a pura realidade. Prioridade é uma coisa que nós damos a certas coisas. Quantas vezes a gente não se pega, né, dizendo eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, aí senta, vai ver televisão, vai ver uma série, vai fazer alguma coisa de distração e não para prestar atenção que eu deveria estar trabalhando, estudando, fazendo alguma coisa que teoricamente tem uma prioridade maior que eu preciso dar atenção. São prioridades que nós colocamos na nossa vida e nós escolhemos estas prioridades. Às vezes a gente vai na inércia, vai no dia a dia, deixa as coisas acontecerem, né? Deixa, não, porque eu sentei aqui e fiquei vendo televisão distraidamente e não fiz o que eu tinha que fazer. É uma escolha, não deixa de ser uma escolha. E às vezes essas escolhas são de coisas que dominam a nossa vida. Às vezes a preguiça, o cansaço, uma palavra que também é muito utilizada ultimamente é a procrastinação. Procrastinação é o famoso empurrar com a barriga, deixa para depois. Depois eu faço, né? Essas coisas às vezes dominam a nossa vida. Bom, nós temos estudado nessas duas últimas lições e nessa também a respeito de 3 metáforas que Jesus coloca logo depois que ele comenta a respeito das 3 áreas de piedade ou das 3 ações de piedade que os judeus entendiam que tinham que fazer para serem entendidos como piedosos. Lembra? Dar oferta, orar e jejuar, ok? E Jesus é bem claro em falar para eles que eles tinham que fazer essas coisas sem hipocrisia. Logo depois vem três ilustrações. A primeira fala lá do Mateus 6, do 19 a 21, fala do tesouro no céu. O que é que tem valor? As coisas que nós damos valor. O que tem valor para mim? As coisas terrestres, terrenas, as coisas que são passageiras ou as coisas eternas? Aonde eu estou colocando a minha riqueza? Qual riqueza eu estou acumulando? Juntais para vós, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Foco, ele fala de foco, ele fala de objetivo, ele fala daquilo que é o mais importante na nossa vida. É coisa terrena, coisa celestial, coisa temporal ou coisa que prevalece. Logo depois, ele fala da luz e as trevas, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E fala de
como iluminar, né? De como o nosso corpo, como nossa vida é iluminada a partir das coisas que nós vemos e não só das coisas que vemos, não só da imagem. Não é a imagem que vemos, se ela tem muita luz ou pouca luz, mas como processamos as imagens que vemos. Com que olhos nós vemos essas coisas? Eu olho com um olhar de coisa boa, coisa ruim. Eu olho com um olhar de compaixão, um olhar de ataque. Eu olho com avareza ou eu olho com liberalidade para as coisas que eu tenho. Avareza e liberalidade são conceitos relacionados a recursos financeiros também, tá? Quando a gente fala de liberalidade, também é liberalidade de tempo, de disposição, de ceder-se, dar-se aos outros. E quando Jesus está falando aqui dos olhos iluminarem o corpo, é como eu vejo essas coisas. Eu olho as coisas com avareza, eu olho as coisas com liberalidade. Tem tudo a ver com a ilustração anterior, que fala de ajuntar tesouros no céu ou na terra, né? E a terceira ilustração, Jesus vai talvez sintetizar as outras duas dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, está lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. E aí Jesus bota uma, como a gente chama, dicotomia, né? Bota dois lados e diz que esses dois lados, esses dois senhores, não podem ser servidos simultaneamente. Bom, se você já viu uma pessoa que tem dois empregos, se você já passou por essa experiência, ouviu alguém que tem duas tarefas, dois empregos, ou mesmo aquela que tem um emprego, mas tem uma atividade um pouquinho mais pesada na igreja, algumas atividades burocráticas da igreja consomem um pouco de tempo nosso. Por exemplo, secretaria de igreja, que tem que fazer ata, que tem que manter o hall de membros funcionando, não é isso? Tem que atualizar os dados do membro, tem que ter uma escrituração ali. Às vezes a pessoa pega essas coisas e leva para o trabalho para fazer. Você já percebeu isso? Que às vezes tem pessoas que estão num trabalho preparando materiais de outro trabalho. Quem dá aula, né, em faculdades, em cursos, às vezes faz essas coisas. Está ali no trabalho, deu uma folguinha. Não, agora eu estou num tempo aqui que eu estou esperando para ver o que vai acontecer. Eventualmente, alguns empregos têm essas folgas, aí você abre o trabalho do outro trabalho, né? O encargo do outro trabalho para fazer ali. E se o chefe vê, ele não vai gostar nada daquilo e vai brigar com você. E é bem isso que Jesus está falando. Não dá para ter dois senhores. Não dá para você servir a Deus e a riqueza. As duas coisas dividem a atenção, dividem o nosso foco. E a gente precisa. E olha que ele acabou de falar de tesouros no céu, tesouros na terra. Ele acabou de falar de liberalidade e avareza pelos olhos. E agora ele vai falar de qual dos dois eu vou servir. Qual é o meu Senhor? O que eu tenho dado foco? O que eu tenho dado privilégio, né? Qual tem sido aquele que eu tenho servido? Cuidado! Não dá para servir dois. Jesus não falou que é para servir melhor um do que a outro. Falou que você tem que escolher. Você tem que decidir a qual dos dois você vai servir. Por quê? Se a gente vive correndo atrás de dinheiro, a gente não vai servir a Deus da mesma forma. Não vai... pode servir, tá? E é isso que Jesus fala também. Você pode servir a Deus trabalhando muito, correndo atrás de riqueza? Tá, mas não vai servir bem a nenhum dos dois. Ou você não vai dar lealdade a Deus e dar completa atenção às coisas de Deus, não vai dar, né? Ou você não vai conseguir o dinheiro que queria conseguir trabalhando, porque você não dedica tempo suficiente para aquele trabalho. A gente precisa entender que o foco da nossa vida, a nossa vida precisa estar muito bem focada. É tesouros no céu, tesouros na terra, é avareza ou é liberalidade, é
Deus ou as riquezas. Os valores do reino que nós temos debatido ao longo desta revista, já foi dito aqui, são valores inegociáveis. Se nós somos cidadãos do reino, então nós temos valores, nós temos prioridades muito bem definidas. Agora, será que no meu dia a dia eu tenho executado estas prioridades desta forma correta? É muito engraçado, eu comecei falando de falar de prioridades e não tenho tempo, mas se você pedir para alguém fazer uma lista de prioridades, com certeza a igreja ou Deus estará no primeiro ou nos primeiros lugares, a família vai estar nos primeiros lugares para depois estar o emprego. Mas quantas vezes a pessoa, por querer ganhar algo mais, cuidado, não estou falando de serviço de escala, eu não estou falando daqueles empregos que você não tem muita opção de que dia você vai trabalhar. Tem empregos que tem serviço de escala, e aí a escala cai no domingo, às vezes a escala cai no aniversário da esposa, do filho, e você não consegue trocar com ninguém, é triste, é chato. Às vezes a escala cai no Natal, no Ano Novo, não é assim? E aí você vai ter que ir lá, porque ninguém quer ficar de serviço de plantão no Natal, no Ano Novo, então é sua, você vai ter que tirar. Então não estou falando disso, mas eu estou falando daqueles serviços que você pode escolher fazer ou não fazer, mas acaba escolhendo fazer em detrimento ao tempo à família, acaba escolhendo fazer em detrimento ao tempo das coisas de Deus. A isso você está expressando uma prioridade diferente daquela que você escreveu. Você escreveu que a família e a igreja, ou a igreja e a família, ou Deus e a família, estão nas suas prioridades, mas na hora de executar você pega o dinheiro e coloca como prioridade. Mas Saulo, tem contas a pagar. Tá, tudo bem. A gente entende que tenha contas a pagar, mas será que eu não consigo administrar isso de uma outra forma? Será que eu não consigo confiar em Deus e buscar um jeito de liberar o tempo da minha família, o tempo do meu Deus, para que eu tenha esse tempo, né? E não foi a igreja, mas você orou, leu a Bíblia, estudou, esteve com Deus em algum momento da sua semana, não estou falando do seu dia não, falando da semana. Será que a gente tem colocado Deus como prioridade na nossa vida? E será que temos tido generosidade na nossa vida como foco? Ou será que a gente tem tido egoísmo como foco em nossas vidas, né? Os valores do reino, como eu disse, são inegociáveis e a gente precisa entender isso, né? A única alternativa que nós temos é servir a Deus. Deus não quer e não vai dividir os seus servos com ninguém. Bom, esta é a lição de número 11 da revista Palavra e Vida, edição número 80. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Essa revista de número 80 tem por tema o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. Foi escrita pelo pastor Luciano Conzendei. Tenho gostado particularmente da abordagem, da temática, né, que ele tem dado, do viés que ele tem analisado o Sermão do Monte, a ética do reino, né, e essa lição de número 11 tem por tema liberdade diante da tirania das coisas materiais. E esse tirania das coisas materiais é uma espetada, assim, né? Bem uma alfinetada bem funda. Nosso texto base é Mateus 6, 24, que fala do amor ao dinheiro, que não pode servir a dois senhores, como eu li para você. Tirania das coisas. Olha que coisa, né? Eu lembro quando minha filha era pequena, quando a gente colocou logo na escola, estava para nascer o segundo filho, então a gente já colocou a nossa filha na escola, tá para ir se socializando, enfim. E pouco tempo depois ela chegou em casa: pai, me dá um tênis de rodinha. Eu falei: mas de onde ela tirou isso? Onde ela viu esse treco? Por que ela quer um tênis de rodinha vindo da escola? E no dia seguinte, indo buscar
a minha filha na escola, eu vi uma menininha no corredor com um tênis de rodinha, deslizava para um lado, deslizava para o outro, e todas as outras crianças paravam e ficavam olhando aquela menina desejando. Olha que interessante. Aquela menina com 2, 3 anos de idade já exercia sobre os outros, querendo ou não, sabendo ou não disso, já exercia algo do tipo: eu tenho e você não tem, né? E o que eu tenho me faz famoso, o que eu tenho me faz ter atenção, ao ponto de uma outra criança olhar e dizer: eu também quero esta atenção. E muitas vezes a gente faz isso. Muitas vezes a gente quer trocar um carro, comprar uma roupa, trocar um celular, ter algo diferente, novo, inovador, simplesmente para chamar a atenção das pessoas ao nosso redor, das coisas que temos, das coisas diferentes, bonitas, caras e bacanas que temos. Só que para conseguir essas coisas diferentes, caras, bonitas e bacanas, a gente tem que correr atrás do dinheiro. Né? E a gente acaba se escravizando para o dinheiro, para ter estas coisas. Hoje a gente tem muito claro com os cartões de crédito esse tipo de coisa, né? Eu costumo dizer que o cartão de crédito serve para comprar algo que você não precisa com dinheiro que você não tem e não vai poder pagar. Porque ele abre para você um crédito e esse crédito não quer dizer que você vai ter dinheiro para pagar. O seu salário está gasto em outras coisas também, tem contas a pagar. Se o seu limite do cartão de crédito é igual ao seu salário, olha, cuidado, porque tem conta de luz, de água, de internet, condomínio, escola, faculdade e outras coisas que você vai ter que pagar. Então não adianta você gastar o seu cartão de crédito todo, encher o limite do seu cartão de crédito, porque no mês seguinte você não vai conseguir pagar. Né? E isso gera uma escravidão. Então cuidado para não se deixar escravizar. Bom, mas vamos indo ao nosso primeiro tópico, e o título aqui é: a escolha está entre pilares. E como eu disse, nestes textos lá, desde o versículo 19 até o versículo 24, tem pilares encontrados ali. Qual é o seu pilar? É os tesouros que perecem ou os tesouros que permanecem? O que te dá sustentação para a sua vida? São os tesouros do céu ou os tesouros da terra? No 19 ao 21, né? Nos versículos 22 e 23, né? Quais são os valores finais? É a mesquinhez, né, que deixa a pessoa nas trevas, ou a generosidade que propicia a luz? Qual é o seu segundo pilar? E o terceiro é a adoração a Deus ou adoração a Mamon. Bom, cuidado, vamos lá. A versão da Bíblia que eu li fala: não é possível servir a Deus e às riquezas. Essa versão é a versão revista e atualizada. Você vai encontrar, sim, em outras versões, um texto do tipo: não é possível seguir, não podeis servir a Deus e a Mamon. Por muito tempo, eu achava que Mamon era uma divindade, né? Que era uma divindade. Aquele tempo era divindade grega para tudo quanto é lado, né? O Império Romano ainda todo influenciado pelo politeísmo grego. Então, muitas vezes eu ouvi observações do tipo como se Mamon fosse um deus daqueles. Não é. Mamon é uma transliteração de uma palavra em hebraico. Transliteração é quando eu leio a palavra e trago daquela palavra o mesmo som. Né? Então hoje, por exemplo, eu estava escrevendo lá e tinha que escrever slide. E aí eu fui no vocabulário oficial da língua portuguesa, o VOLPE, que da Academia Brasileira de Letras, diz quais são as palavras do português, e as palavras que não estão no português você pesquisa lá e não aparece. E aí eu coloquei slide em inglês, ele botou slide, palavra estrangeira. Então é uma palavra que existe no vocabulário português como uma palavra estrangeira, S-L-I-D-E. Aí eu pensei assim, será que tem a palavra aportuguesada? Aí eu escrevi slide, S-L-I-D-E.
L-A-I-D-E. E tem. Poxa, mas que coisa feia, né? Mas está no português. Está no português. Então, a palavra slide, que era de um termo inglês, né, de um termo em inglês, foi transliterada para o português. Então tem lá o slide, que é a palavra em português, como se diz, correspondente àquela palavra em inglês. Então isso é transliteração, tá? Mamon é uma transliteração de uma palavra hebraica que significa dinheiro. Então essa tradução, Revista Atualizada, é uma tradução que me trouxe a ideia central daquele texto. Não é possível servir a Deus e às coisas que você tem, aos tesouros que você tem, ao Deus que você tem, tá certo? Muitas vezes Mamon é personificado, ou seja, aparece como um Deus, mas não, ele não era o nome de uma divindade, e um termo de origem hebraica que significa dinheiro e bens materiais. Cuidado! Um outro erro que acontece aí é que às vezes as pessoas falam que Jesus disse que não pode servir a Deus ou ao demônio. Jesus não disse isso. O Jesus não disse isso. Ele não está colocando o diabo como rival. Ele está colocando o dinheiro como rival no que tange, no que se refere a sermos servos. Sermos servos de Deus ou sermos servos do dinheiro. Tá certo? Cuidado, servos. É uma relação de não vou lembrar, não vou conseguir falar. É uma relação de servidão, tá certo? Quase escravidão. Naquela época, o dono do escravo tinha total autoridade sobre o seu escravo. É o seu bem. Infelizmente, daquele tempo era entendido assim. Aí quando Jesus está falando não pode ter dois senhores, se duas pessoas tivessem o mesmo escravo, imagina que às vezes há disputa de bens, né, e a gente descobre que duas pessoas têm direito ao mesmo bem. Então imagina agora dois senhores que têm direito ao mesmo escravo. Ele não vai conseguir, ele não vai ter possibilidade de servir aos dois. Ou ele vai servir melhor a um ou ao outro, e isso vai dizer que a dedicação desse servo não será completa, né? Ela vai ser uma dedicação incompleta. Jesus não está aí apoiando a escravidão nem nada disso, mas ele está fazendo uma ilustração baseado em algo que se entendia muito bem naquele tempo, tá certo? É uma parábola, é uma ilustração. Ele está dizendo que você não consegue. É porque você não quer? É porque você gosta mais de um de outro? Não, é porque você não consegue. Porque na hora que o Senhor precisar do seu servo, ele não estará disponível. Eu preciso do servo a hora que eu precisar. Eu preciso das minhas coisas a hora que eu preciso, a hora que eu quiser. Não é isso? Elas precisam estar disponíveis para mim. E o que Jesus está dizendo é que não dá para servir a Deus e ao dinheiro, né? Não é uma dificuldade, é uma impossibilidade. E Mamon, explicado aí, ele explicou um pouquinho mais à frente, explicado a respeito de Mamon, né? Não ser um Deus, e sim serem as coisas. As coisas nos dominam. Ai, 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 ai. Tópico 2 fala: nosso amor e lealdade devem ser dirigidos a Deus. Lealdade. Sabe o que é lealdade? Lealdade é ser leal, é ser fiel, é estar sempre alinhado com aquela pessoa. É difícil. Muitas vezes é difícil, porque muitas vezes a gente se alinha com alguém, com algum líder, com algum chefe, e aí ele começa a fazer besteira. Eu falei, agora não vai dar para continuar alinhado, não, tá falando desse jeito, tá fazendo desse jeito, eu não vou poder me alinhar a ele, mas nós precisamos ser leais a Deus.
E aí ele cita em Lucas 12, 13 ao 21, a parábola do fazendeiro. Lucas 12, do 13 ao 21 diz assim: Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, o homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Não tem como guardar isso tudo. E disse: farei isso. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a alma. O que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É Jesus falando em outro ponto a respeito disso. Veja que Jesus está focando e advertindo. Cuidado para se guardar da avareza. Tende cuidado e guardai-vos da avareza. Porque a vida do homem não consiste, não tem o seu significado na abundância dos bens que ele possui, na grande quantidade de bens, nas coisas lindas, bonitas e maravilhosas, mansão, iate, helicóptero, avião, sei lá o que. Né? A vida do homem não consiste nisso. O que Jesus está advertindo é que muitas vezes as pessoas são possuídas pelas coisas. E não são as coisas, não são as pessoas que possuem as coisas, mas são as coisas que possuem as pessoas. Cuidado para que a gente não caia nisso. Cuidado para que eu não viva em função de certas coisas. Já pensou, vou trabalhar o ano todo para trocar o meu telefone por um telefone melhor. Eu vou trabalhar o ano todo porque eu quero um carro de luxo. Aí eu vou comprar lá uma Mercedes. Ah, mas a Mercedes vai ser 150 mil. Não tem problema, vou conseguir lá 300 mil, sei lá quanto, né? Eu vou conseguir um segundo emprego para pagar o financiamento. Vou trabalhar de manhã, de tarde e à noite e eu vou ter a minha Mercedes. Sim, eu acredito. É possível. É possível. Só que, se você fizer isso, você está vivendo em função daquele bem. E você pode ver que uma pessoa assim, quando alguém encosta no carro, olha, já virou uma confusão. Já virou aquela treta. Por quê? Porque a pessoa está vivendo debaixo da tirania daquele bem, daquela coisa. Jesus nos alerta para que a gente escape disso. São coisas, nem seres são. São coisas materiais. E a gente não pode estar submisso, escravizado a essas coisas. Mateus 6, 33, né? Assim que ele quase termina esse capítulo, ele ainda vai falar da ansiedade. Estejais ansiosos pelas coisas, é a próxima lição. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente busca a palavra de Deus, quando a gente busca o Deus da palavra, quando a gente serve a Deus, busca servir a Deus, quando a gente presta atenção que a prioridade que a gente está dando está errada e ajusta a nossa prioridade, ajusta o nosso foco, a gente começa a viver de uma forma diferente. E Deus supre as coisas que a gente precisa.
né? Quando lemos lá odiar e amar, aborrecer e amar, né? A gente entende que se refere a aceitar ou rejeitar Deus. E Deus precisa estar em exclusividade nas nossas vidas. E quando Deus não está em exclusividade? Quando os nossos atos não demonstram que Deus é a nossa prioridade, nós estamos rejeitando Ele. É pesado, né? É complicado. Voltando àquele ponto, verifique ali, observe que Jesus não está dizendo que não dá para servir a Deus ou ao demônio. Ele está falando que não dá para servir a Deus ou aos seus bens ou às suas próprias riquezas. Ele está falando da gente ser escravo das coisas que nós temos. Gente, falando assim, parece não fazer o menor sentido. Como assim eu vou ser escravo das coisas que eu tenho? Digamos que eu tenha conseguido comprar a minha Mercedes, a BMW, sei lá, um carro desse de luxo. Quando acende uma luz no painel, que precisa dar uma manutenção, precisa trocar um sensor ou alguma coisa, o preço é absurdo. Não, na realidade o preço não é absurdo. O preço da manutenção é compatível com o preço do carro. Se o carro custa 300 mil, uma luzinha acesa no painel vai ser uns 10 mil, tranquilo. Só que, de repente, eu já estou trabalhando para pagar 5 mil de financiamento. E vou ter que fazer alguma coisa extra para pagar esses outros 10 para dar manutenção, porque eu preciso daquilo ali funcionando. Porque eu quero meu carro funcionando, porque eu quero aquela coisa, ok. E você começa a entrar numa espiral de escravização. De trabalhar muito, né? De infringir a si mesmo dores. Trabalhar demais dá problema. Lembra que Deus trabalhou em 6 dias. Deus trabalhou 6 dias, mas no 7º Ele descansou. Se Deus nos ensinou assim, nós precisamos parar e descansar. Parar e repousar. Algum tempo na semana. Precisamos parar. Fazemos os nossos esforços, fazemos as coisas que temos que fazer, trabalhamos com diligência, trabalhamos com dedicação, somos aquele funcionário padrão, o chefe ama a gente, que maravilha, mas a gente precisa parar e descansar. Em algum momento eu preciso desligar. Senão, eu estou indo pelo lado errado. Senão eu estou fazendo coisas erradas, coisas que vão detonar o meu próprio corpo. Cuidado, né? A vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então não preciso trabalhar. Preciso trabalhar. Eu preciso pagar as minhas contas. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro. Mas eu não posso ser avarento. Mas eu tenho que verificar que pessoas precisam de ajuda. Não estou falando de quem não quer trabalhar. Eu estou falando daquelas pessoas que precisam de uma mão para levantar e se erguer e voltar a colocar as suas vidas nos trilhos, tá certo? Então cuidado com as prioridades que nós temos, cuidado com as coisas que nós fazemos, porque elas demonstram a nossa prioridade. Tópico 3. Qual a intenção de Jesus? Né? Jesus estava preocupado, ele colocou a frase que Jesus estava preocupado com o que fazemos do dinheiro. Na realidade, talvez Jesus estivesse preocupado com o que fazemos do dinheiro ou com o que o dinheiro fizesse de nós. Né? Qual é a função do dinheiro, da riqueza, dos bens em nossa vida? Deus dá com abundância, com fartura, né? Então não é para ter ansiedade acerca dessas coisas. Mas nós temos, o tempo todo, nós temos uma certa ansiedade. E aí o nosso comentarista nos remete a um outro texto também bem interessante, análise, lá em Mateus 25, do 31 ao 46, o título é O Grande Julgamento.
O texto diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirás: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Veja o foco que Jesus dá àqueles que ele separa. Ele fala de comida, ele fala de bebida, ele fala de hospedagem, ele fala de visitar enfermos e presos. E uma boa parte disso tudo, ou para você fazer tudo isso, você precisa do quê? Para você dar comida para quem tem fome, você tem que ter comida sobrando. Para ter comida sobrando, tem que ter dinheiro. Para dar de beber àquele que tem sede, você tem que ter o de beber sobrando. E para ter o que de beber sobrando, você tem que ter dinheiro. Para hospedar os outros, e aí hospedar tem a ver com dar comida, dar bebida, né, dar guarita, dar um espaço para isso, você precisa ter dinheiro. Para dar roupa aos outros, você precisa dinheiro. Para visitar enfermos e presos, você precisa ter tempo para fazer isso, que você vai tirar do seu dinheiro. Jesus está muito mais preocupado em saber ou dizer o que nós fazemos com o nosso dinheiro. A gente serve ao nosso dinheiro ou a gente serve ao nosso Deus com o nosso dinheiro? Mas eu tenho pouco. Olha, o dízimo é 10%, como a gente costuma praticar. E 10% do muito é muito, 10% do pouco é pouco, mas é 10%. Será que eu tiro alguma coisa para dar? Ou será que eu fico olhando aquilo assim, não, eu não tenho como fazer? Nós tivemos uma experiência, eu e minha esposa, trabalhamos em uma comunidade por 2 anos, aqui próximo. E trabalhando nessa comunidade, a gente chegou lá e tinha vários programas de assistência. E a entrada, o recurso da comunidade, da igreja, era um recurso baixo, muito baixo. Muitas pessoas deixavam de dar o dízimo porque ganhavam pouco. E muitas dessas pessoas, apesar de terem empregos, pegavam cestas básicas da igreja. E a gente precisou trabalhar aquilo ali na cabeça das pessoas. Você tem emprego, você precisa ser fiel, precisa dizimar. Não importa
como se diz, se é muito, se é pouco, mas do que você ganha, você precisa ser fiel. E ao ser fiel, Deus é fiel com você. Mesma coisa, você tem um emprego, tá pegando cesta básica por quê? Para complementar. Todo mundo quer uma ajuda na renda. Todos os níveis, em todos os níveis, as pessoas vão querer ajudas para completar suas rendas. Porque quem ganha muito acaba gastando muito, não tem jeito. Mas o que a gente ensinou para aquelas pessoas é que, ao invés de você pegar uma cesta básica, por que você não traz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar? Ajuda a compor a cesta básica, porque tem pessoas que nem emprego têm, que não têm como se sustentar. E a gente começou a conscientizar algumas pessoas, começando pelos líderes, que tinham esse costume do assistencialismo, de, apesar de eu ter um emprego, essa cesta básica complementa a minha renda. Se eu não der o dízimo todo, ou enfim, se eu der só uma oferta, eu melhoro a minha vida. E o efeito disso foi muito bacana, foi muito legal, porque as pessoas começaram a contribuir para fazer cestas básicas para outras pessoas. As cestas que elas pegavam sobravam para atender a outras pessoas. O dízimo que elas começaram a entregar começou a fazer com que a igreja pudesse fazer outras coisas que também abençoavam a vida dessas pessoas. E para essas pessoas, nada faltou. Não é uma troca, dar para receber de Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com a liberalidade de fazer a obra de Deus, de se entregar à obra de Deus. E como a próxima lição vai falar, aguardar de Deus a providência para as coisas do dia a dia. É muito difícil aguardar a providência de Deus. Tanto é que Jesus começa: não estejais ansiosos pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de beber. Não estejais ansiosos pela comida de amanhã, pelo vestimenta de amanhã, porque Deus vai prover. O problema é que quando a gente não vê o emprego garantido, quando a gente não vê o salário na conta, uma poupança para nos dar uma segurança, nós ficamos, de fato, ansiosos. Mas não é essa a nossa esperança, não pode ser essa a nossa esperança. A preocupação de Jesus, naquele texto ali, do grande julgamento, naquele texto lá da parábola do fazendeiro, é o que o dinheiro vai fazer de nós. Será que o dinheiro vai nos escravizar? Será que ele vai nos cegar? Os olhos são a lâmpada do corpo. Mas se o dinheiro nos cegar, o que eu tenho para o corpo? Trevas, 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 trevas. Né? E não vai ser bom. O dinheiro não é mal. A gente fala tanto de dinheiro, mas olha, que o dinheiro não é mal. O dinheiro é usado e pode ser usado e deve ser usado para servir a Deus e aos homens, aos irmãos, seja na igreja, seja fora da igreja, fazendo a obra de Deus. Dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6,10, o que diz lá? O que diz 1 Timóteo 6,10? Porque o amor ao dinheiro, o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E olha, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quem corre atrás de dinheiro, trabalha o máximo que pode trabalhar para ganhar o máximo de dinheiro que pode ganhar. Eu vi esses dias uma ilustração que eu achei sensacional. A pessoa trabalha a vida toda para ganhar um montão de dinheiro, juntar um montão de dinheiro. Aí quando aposenta, ela vai usar esse montão de dinheiro para tentar consertar a sua saúde, porque ele a estragou ao longo desse tempo. Temos que ter cuidado, temos que trabalhar, mas precisamos descansar, precisamos parar, né? Nós temos que ter cuidado com isso, né? O amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, tá certo? O amor ao dinheiro faz com que nós nos escravizemos a ele. Sejamos, que nos coloquemos numa posição de escravos do dinheiro. E aí a coisa complica, tá? Conclusão, na vida cristã devemos escolher qual é a nossa lealdade principal. Já não concordo com principal, né? A quem nós somos leais? A Deus ou ao dinheiro?
os dois aparecem em nossas vidas, né? O serviço de Deus e a necessidade de se ter dinheiro. Por isso que Jesus está comentando isso aí. Naquela época já era assim. 2000 anos atrás já era assim. As pessoas precisavam do dinheiro e trabalhavam e corriam atrás do dinheiro. Mas Jesus está ressaltando que a gente não pode ser escravo dele. Ninguém pode servir a dois senhores, não é porque há uma proibição, e sim porque há uma impossibilidade. Você não vai ser capaz, você não vai ter habilidade, você não vai dar atenção aos dois, você não será apto a servir os dois, você não vai ser competente para servir os dois, porque é uma impossibilidade. Não dá, né? Mesmo que você queira, não dá. Lá, o comentarista nos lembra, Mateus 12, 25, quando Jesus expulsa um demônio e alguém fala que ele tem parte com Satanás, né? Jesus está lá. Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não dá para a gente dividir a atenção, não dá para um reino estar dividido. Nosso país, há bem pouco tempo não ainda, só que os ânimos acalmaram um pouco, mas a gente via grandes manifestações e grandes divisões. Já tem algumas eleições que o resultado da eleição é quase 50%. Estamos divididos, né? Olha o alerta de Cristo: nenhum reino dividido contra si mesmo subsistirá, né? Nenhum reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Todo reino dividido contra si mesmo, ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá, não resistirá, não permanecerá. Nós temos que ter cuidado com isso. Nós não podemos ter o nosso coração dividido entre servir a Deus e servir a riqueza. Nas 3 metáforas que nós vimos, elas culminam, elas se juntam para falar da lealdade aos valores do reino, né? A lealdade de ajuntar tesouros no céu do que tesouros na terra, a lealdade da luz que ilumina o nosso corpo, da lâmpada, os olhos são a lâmpada do corpo, que ilumina o nosso corpo, da forma como vemos com liberalidade ou avareza, e o nosso Senhor, que é Deus, ou o dinheiro. E a gente precisa entender que o que Cristo está falando é que nós temos que ter lealdade ao nosso Deus. Para pensar em agir, escolhas da vida, né? Como eu faço as escolhas da minha vida. As escolhas da minha vida eu faço, eu tomo essas decisões preocupado com os valores, né, que permanecem ou com os valores que perecem. Eu dou mais atenção à necessidade de ter um dinheiro ou à necessidade de estar na presença de Deus. Quando falamos de liberdade de tirania das coisas materiais, o problema está em focar nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Nossa vida é recheada de coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. E nós paramos e damos atenção a muitas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Quanto tempo eu estou perdendo nisso? Veja, não é porque você não possa ver uma televisão, não é que você não possa descansar, não é que você não possa ver um seriado, até maratonar, mas quanto tempo eu estou de fato dedicando a coisas materiais e quanto tempo eu estou dedicando a Deus e às coisas de Deus? Quanto tempo eu estou dedicando ao serviço de Deus? Olha aí a prioridade. Será que eu sou uma pessoa abençoadora ou sou uma pessoa que transmite uma avareza e um sentimento de não tem nada a ver comigo, não, isso não é problema meu e ponto. Deus nos ajude, Deus nos abençoe a que consigamos entender, focar
e sermos leais aos valores do reino de Deus.